Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo, nosso podcast de relacionamento aqui da Jovem Pan, que semanalmente traz um assunto sugerido por vocês para ampliar nosso horizonte a respeito dos relacionamentos. Eu estou aqui com a psicóloga especialista em relacionamentos, @psipamela lá no Instagram, 1.300.000 seguidores, acompanhando os insights, as lives, as colocações da Pamela, que está semanalmente aqui nesse podcast. Olha que honra! Tudo bom, Pam? Ô, querida, honra toda minha. É sempre muito bom, sempre falo que é um prazer imenso estar aqui, trazer temáticas abrangentes como essa de hoje. Falo que se a gente conseguir acessar um coração, né, se esse coração conseguir reconhecer os seus pelinhos e ver se é uma hora de dar uma depiladinha, tá maravilhoso. Vamos aparar as arestas destes coraçõezinhos peludos. Olha, muito bom. Temos vários serviços para entregar para vocês antes de mergulhar no nosso tema de hoje, porque como eu estava contando aqui no comecinho, todos os temas são trazidos por vocês, e aí vocês me perguntam como, onde, como, quando, né? E a gente está fazendo essa comunicação de forma mais efetiva no Instagram. Então, se você ainda não segue, vai lá, @ocoracãopeludo, né? Porque não tem tio nem ser cedilha, então o Coracão Peludo. Você segue o nosso podcast, tem o logotipo da 6ª temporada aí, todo bonitinho, com as borboletas. Você vai identificar, porque tem as falas da Pamela, tem os vídeos aqui da nossa live, ele tá lá oficialzinho. É só você seguir. E por lá você participa, dando a sua opinião sobre os temas, comentando alguma coisa e sugerindo próximos temas. Se você não quer se expor, colocar lá, né, no feed, enfim, para todo mundo ver, manda de mensagem fechada, que a gente vai abrindo, vai juntando, porque você acha que você está sozinho nesse problema, amor, mas você não tá. Tem um monte de gente vivendo coisa parecida, né, Pamela? É isso que a gente mais tem visto. Com certeza. Com essas mensagens que as pessoas mandam. Tem muitas similaridades. Então, a gente não vai falar seu nome, o nome do seu parceiro, da sua parceira, a gente não vai trazer detalhes da história que alguém possa identificar, a gente vai pegar o tema e trazer para cá como quem não quer nada, né? Como se fosse alguma coisa assim, que surgiu, sei lá da onde, mas vai ser o seu teminha aqui no nosso podcast, né, Pam? Olha, a ideia é que a gente perceba que nossas questões, nossas sombras, elas são tão parecidas com as sombras de outras pessoas, e a gente poder trazer e discutir assuntos que muitas vezes você não teve a oportunidade de escutar mais a fundo. A Paulinha aqui, como excelente apresentadora, porta-voz das questões de tantas pessoas, eu aqui como psicóloga especialista em comportamento e relacionamento, na tentativa de decifrar alguns enigmas. A gente tem esse costume de ser uma dupla boa, né, Paulinha? Tem funcionado, tem chegado aí no povo. Isso mesmo, olha, se você não tem rede social, é do tipo enigmático e secreto, ou não tem paciência para isso, pode também mandar um e-mail, também vamos manter aí toda essa questão do anonimato, escreva para coracãopeludopodcast @gmail.com, coracãopeludopodcast @gmail.com. Então, essas as duas principais formas de conversar, e claro que esse podcast, gente, é gravado num formato de live. O que é que isso quer dizer? Que se você está ouvindo agora no Spotify, no Deezer, a gente tem um dia de gravação, e essa gravação é ao vivo, com a participação de vocês, e acontece no YouTube, no canal youtube.com/dicas de vida. Toda terça-feira, às 15 horas, eu e a Pamela, a gente se conecta aqui, junto com um monte de gente, já tem quase 40 pessoas aqui acompanhando com a gente, Isabel M. Rodrigues, Josefa Nunes, Fernanda Machado, psicóloga Fabi de Nápoles está com a gente, Pati Santos, Aldo Messias, olha, um monte de gente, já dando aqui o boa tarde, né, porque é 3 da tarde, e essas pessoas, gente, vão participar do tema ativamente, trazendo situações, perguntas. E aí, pessoal da live, não se esqueçam, hein? A pergunta de vocês acaba escancarando aqui na transmissão, então dá para ver quem fez a pergunta. Então, se você quiser anonimato, não é o melhor lugar aí para você se colocar.
mas são as pessoas que também constroem com a gente o conteúdo do nosso podcast. É uma delícia, né, Pan, o pessoal acompanhar na live? Maravilhoso, maravilhoso. Ter a oportunidade de fazer uma pergunta aqui ao vivo para nós, isso deixa mais ainda encorpado o tema, porque nós temos nosso ponto de vista, os lugares que a gente vai transitar aqui, e quando vem um olhar de fora, de repente nos convida para outros, né, para outras perspectivas. Então é sempre muito, muito valioso, né, ter você aqui pertinho. Então vamos agora mergulhar de vez no tema dessa semana. Tem muita gente que manda pergunta nesse sentido. Você vai ver que talvez você já seja contemplado hoje com o nosso tema, que é o seguinte, ó, porque sempre me interesso por pessoas difíceis. Quem nunca, né? Primeiro eu quero que a Pamela me ajude assim, às vezes a gente se interessa por pessoa difícil ou a gente é a pessoa difícil? Como é que a gente faz essa distinção? Assim, quem que é o difícil da história, sabe? É que às vezes as pessoas difíceis pelas quais nós nos interessamos, elas se tornam uma extensão projetiva das nossas próprias sombras, né? Traduzindo o que eu estou falando, às vezes a gente precisa se interessar por pessoas difíceis para vivermos uma ambivalência. De um lado, digo que estou me interessando por alguém, que quero estar com alguém, que tudo que eu quero é estar com essa pessoa. Por outro lado, a minha escolha é de alguém que não quer, não pode, não vai, não sabe, tem dúvida, tem 1000 bloqueios. Então, as minhas escolhas, elas dizem muito sobre mim. Aquela pessoa que eu escolho direcionar minha libido, que eu escolho investir os meus sentimentos, que eu escolho implementar minha luta, que se torna o desafio da minha vida, o meu objetivo, muitas vezes, de vida, diz muito sobre os meus próprios bloqueios, os meus medos e, principalmente, os espaços hábeis que eu tenho para me relacionar. É importante que, para quem está nos ouvindo, entenda o que é uma pessoa difícil, né, Paulinha? O que é uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil no sentido afetivo relacional é uma pessoa que apresenta instabilidade de humor, é uma pessoa que não tem certeza do que queira, é uma pessoa que apresenta bloqueios, traumas, dificuldades de se relacionar, é uma pessoa que não facilita, é uma pessoa que sempre está colocando um empecilho ali para as coisas não fluírem, é uma pessoa que pesa, é uma pessoa que não cumpre acordos, é uma pessoa que tem questões emocionais ainda, que ela não acessou, ou que ela já tentou acessar, mas não aprofundou bastante. Principalmente, a pessoa difícil é aquela que não vive a reciprocidade afetiva de acordo com aquilo que eu emprego e invisto nela. E eu não sei, Pamela, tem aquela descrição, eu vou falar aqui no caso, enfim, do boy lixo, mas eu acho que também deve ter a girl lixo, sei lá, ou sei lá como é que a gente queira chamar, mas que é aquela personalidade que tem muito em filme, adolescente principalmente, na questão do menino, é aquele menino que ele é o quê? Enigmático, ele é calado, ele é inacessível, ele é bad boy, enfim, estou fazendo uma mistura assim de vários tipos que eu já vi, né, ali representados. O que torna essa questão de acessar, ou de ter alguma coisa com esse ser, algo excitante, algo desafiador, porque como você vai acessar, entendeu? Como você vai viver alguma coisa com essa pessoa, enfim, tão enigmática? Tem um pouco disso, Pan? Esse também é um perfil de uma pessoa difícil, né? Uma pessoa enigmática, uma pessoa misteriosa, uma pessoa que todos querem e que, na verdade, nunca deixa claro quem quer, ou quer a todos ou todas, né? Eu acho que as pessoas, elas confundem muito a questão do desafio com o que seja amor, né? O que seja um relacionamento amoroso sustentável. Porque as escolhas afetivas que nós fazemos, elas vão passar por um invisível nosso. Então, se eu sou uma pessoa que ainda busco me autoafirmar, isso não tem idade, né? Isso, você pode ter uma pessoa que naturalmente tem uma imaturidade que é natural da idade, então um adolescente está numa fase de autoafirmação. Isso não é imaturo,
Faz parte. Pré-adolescência, você me fez lembrar de pré-adolescência, que era meio que eleito na sala, né? Qual era o menino que todo mundo ia gostar, qual era a menina que todo mundo ia gostar, e todos quase que gostavam da mesma pessoa, né? E isso tem muito a ver com uma busca de pertencimento, né? Com quem será que ele vai ficar, com quem será que ela vai ficar. Isso tem muito a ver com uma fase de insegurança natural, que a gente está construindo a nossa identidade, que a gente está se percebendo, que a gente está se reconhecendo como ser humano, como potência feminina ou potência masculina, de acordo com cada um. E quando nós naturalmente nos desenvolvemos e crescemos, nós podemos, sim, ainda continuar com essa busca de autoafirmação, porque não quer dizer que eu seja um adulto e que eu tenha uma boa percepção sobre mim. Eu posso ser uma adulta, posso ser um adulto que ainda tenho inseguranças sobre o tamanho que eu seja, sobre a minha capacidade de conquistar. Eu posso ter feridas de rejeição na minha história, eu posso ter feridas de abandono, eu posso ser uma pessoa que ainda preciso ser admirada ou admirado e percebido, e preciso conquistar alguém que eu perceba que é enigmático, que é difícil, que é complicado, que as pessoas admiram ou que as pessoas estranham, justamente para eu poder contar para mim, caramba, olha como eu sou fera, para não falar palavrão aqui, né? Olha como eu sou fera, vocês já sabem o que eu quero falar aqui. Caramba, consegui que essa pessoa olhasse para mim. Quantas pessoas que a gente já não conheceu, amigos, pacientes, enfim, que quando conseguem ficar com alguma pessoa complicada, difícil, às vezes até escapa um yes, né? Consegui, fiquei, peguei, né? Como uma conquista no sentido muito mais da autoafirmação do que no sentimento, né? Então tem uma diferença, até convido para quem está nos escutando perceber essa diferença entre o que é desafiador, né, e me provoca nas minhas competências, e me pega no sentido de eu provar para mim o quão grande eu sou, o quão competente eu sou, o quão capaz eu sou, e o que eu realmente quero porque me faça bem, porque me agrega, porque me nutre de amor, porque me traz paz. Tem uma diferença bem importante, significativa disso. Vamos explorar mais isso, porque eu estava aqui pensando, né, que tipo, quando o relacionamento já tá mais longo, aí você pode, sei lá, não, é amor, né? Mas, sei lá, eu sempre acho confuso o começo. O começo eu acho confuso sempre, porque é uma paixão, às vezes, né? Uma coisa meio, uma paixonite, por exemplo. Então, no começo é um pouco o desafio, porque, sei lá, normalmente é uma pessoa que você não conhece, né? Se é uma pessoa mais próxima, acho que você pode... É outra confusão, às vezes é amizade, amor, né? É um amigo, ou é alguém com quem eu quero ter um relacionamento, é um outro tipo de confusão. Mas nessa questão do desafio e amor, assim, desafio e busca, eu achei super bonito o que você falou, ou é uma coisa que tá aí para me fazer um bem, que é uma coisa que me agrega e tal, mas às vezes no começo a gente não tem muito essa dimensão, né? Mais assim, um tesão, um gato, uma pessoa que me atraiu, sei lá, às vezes até por uma coisa física ou por uma atitude, né? Sei lá, fez alguma coisa que te chamou a atenção ali no grupo. E isso, à primeira vista, me parece que é sempre uma coisa mais relacionada a um desafio, a uma conquista, do que de fato a um sentimento, a uma busca, que é uma coisa mais afetiva mesmo, assim. Eu sinto que pode haver uma dificuldade de entrar nesse lugar emocional de cara. Você sabe que você me fez lembrar a minha professora, que hoje é minha amiga, inclusive ela vai me dar umas fraldinhas lindas da Luma, estou esperando, que ela mandou fazer. A Sandra Fedulo é uma profissional da área sistêmica, da linha sistêmica, né? E eu fiz a minha formação com ela, e ela tem livros maravilhosos que vale a pena ir procurar pelo nome dela, é Sandra Fedulo, com 2 L's, Colombo, né? Desculpa, Sandra Fedulo Colombo. E ela tem uma fala que eu acho que se encaixa muito bem, acho que vai responder para você, e ela entra numa analogia muito interessante dos relacionamentos, que ela fala que os relacionamentos, eles são como dança. Então, existem danças em que estamos super afinados, existem danças que estamos desafinados, que um pisa no pé do outro, um fica puxando o outro, e o outro não olha, né, para a dupla, enfim, e não tem aquele passo que acontece.
Mas no início de toda dança e no começo de toda relação, existe uma excitação, existe um tesão, existe uma novidade, existe a fase da conquista. A diferença é que quando você está afinado com a pessoa, essa fase da conquista que é excitante, ela é excitante para as duas partes, e as coisas tendem a evoluir num grau de que a gente se percebe, que o outro te percebe, você é visto, você vê, e aquilo cresce e aquilo é construído. Quando algo é muito desafiador, aquela paixão, ela tende a se estender para uma neurose, ela tende a se estender por uma busca que não vem, fica uma coisa unilateral, é como se você, ao invés de dançar com o seu par, afinado, e você cada vez mais fosse conhecendo o seu par e a dança ficasse mais gostosa, mais íntima, você tende a dançar sozinho. Sabe quando você vai dançar com outro pisa no seu pé, e no final você percebe que é melhor dançar sozinho, e aí você fica dançando sozinho, fica puxando esse outro, parece que esse outro nunca entra no compasso aí, né, do passo da dança. Então, quantas vezes estamos desafinados ali na nossa dança, mas a gente fica puxando essa outra pessoa, porque eu gosto, porque eu sou apaixonado, porque eu quero, porque tem que ser, porque eu sinto, e a gente se conta tantas histórias, a gente alimenta tantas falsas esperanças, e aí qualquer movimentozinho, qualquer migalhinha, meu Deus, é porque eu sei, porque ele quer, não, porque tem problema, porque tem depressão, porque tem sei lá o quê, porque foi a outra relação que traumatizou, a gente vai se contando várias histórias, e persistindo com pessoas complicadas e difíceis. Um ponto importante, que às vezes eu falo isso, a pessoa fala assim, não, mas, poxa vida, mas e se tem uma depressão, e se tem um transtorno? Gente, se tem uma depressão, se tem qualquer transtorno, a pessoa tem que se medicar, é uma doença como qualquer outra. Agora, você querer muito estar com uma pessoa que você sabe, e que ela usa muitas vezes esse argumento, de que tem alguma doença psíquica, mas ela não se trata, ela não toma medicação, eu acho que isso é um indicativo também que ela quer continuar nesse lugar, né? Ela não está preparada para dar esse passo para melhorar. E eu não acho justo que você padeça dessa dinâmica boicotadora, né? Dessa dinâmica tão destrutiva. Então, chegamos nesse lugar aí, dessa diferenciação do começo dessa dança. Eu entendi, gente. Já fiquei imaginando um tango, que é uma dança sedutora, mas vejam, é uma dança coordenada também, né? É isso, você vai dançando junto, esse jogo da sedução. Agora, você continuou na história e colocou já essa outra figura, que, tipo, passa dessa parte inicial, dessa conquista, e assim, e vai levando para frente essa relação muito complicada, e vai levando para frente. Às vezes não tá nem com a pessoa, gente. Às vezes, assim, a pessoa tá vivendo a relação complicada sozinha. Eu já vi gente assim, gente, era uma loucura. 2, 3 anos que terminou, mas era uma relação, porque só falava daquela pessoa, só reagia em relação àquela pessoa, e assim, 2, 3 anos isso, da vida, sem estar com a pessoa, tá? Mas é uma relação também, né? E gosta dessa complicação, porque, quer dizer, nem a relação estava vivendo, gente. Tem muita gente, e por que que a pessoa acaba ficando muito tempo dentro dessa complicação toda? Essa é a maior prova que eu digo que muitas vezes não importa o quanto o outro não quer, não pode, o quanto o outro está fora, o quanto o outro já tocou a vida, quantas pessoas continuam ainda alimentando presenças inexistentes, né? É o paradoxo. Presenças inexistentes. Basta eu ficar pensando o tempo inteiro numa pessoa, basta eu ficar o tempo inteiro stalkeando, basta eu ficar falando sobre ela, basta eu ficar mantendo as coisas dela na minha vida, basta eu ficar me contando histórias de que eu não posso sair porque essa pessoa não pode ver, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ou mesmo me contar que eu vou esperar essa pessoa. Isso é a maior prova do quanto eu estou bloqueado para um relacionamento. Quando eu adoto esse pensamento na minha vida, é porque eu ainda estou com muitos medos, é porque eu estou com muitas questões. Eu costumo dizer que o problema nunca é o outro, o nosso problema, como diz o nome, é nosso. Então, que a gente possa olhar sobre as nossas condutas e sobre as nossas escolhas, porque elas vão revelar, sim, questões importantes que a gente precisa olhar. Então, eu convido para quem está há muito tempo atrás, esperando, ou apaixonado, ou fixado numa pessoa que não vem, que não acontece, que não desata,
ou então quem ainda está encanado com alguém que já foi embora, que já tocou a vida, que já está com outra, com outro, ou então uma pessoa que sempre está se relacionando com pessoas complicadas, difíceis, que parasse para pensar sobre o próprio merecimento, sobre as próprias permissões, sobre os espaços que você tem aí dentro, sobre a internalização afetiva existente em ti, e estendo aqui por um conceito muito importante, que, de acordo com o amor que eu tenho internalizado dentro de mim, de acordo com aquilo que eu vivenciei, que eu vi, com os modelos que eu tive, com aquilo que eu recebi, isso vai refletir naquilo que eu permito chegar até mim. Eu só permito chegar na minha vida aquilo que de alguma forma eu conheça. Por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de ressignificação, né? Dos afetos que a gente tem dentro de nós. Quantos de nós viemos de situações complicadas, vivemos separações tão delicadas dos nossos pais. Eu estava hoje fazendo uma entrevista para um jornal, e uma das perguntas que o jornalista fez para mim foi assim: por que as pessoas, desculpa sair um pouquinho, mas é que eu acho essa questão super legal. Ele falou assim: por que você acha que as pessoas hoje, algumas pessoas, né, dizem que querem um relacionamento duradouro, mas elas não saem dos relacionamentos superficiais? Por que tem tanto relacionamento superficial e tão poucos relacionamentos duradouros? E muitas vezes até críticas sobre esses relacionamentos duradouros. Ele quis dizer assim, tem gente que fala que quer, mas ao mesmo tempo critica, parece uma coisa meio extinção e tal. Aí eu disse: a gente tem aí uma influência muito grande de muitas separações, né, Paulinha? A gente tem aí, acho que quando a gente foi passando lá para os anos 90, onde as separações foram acontecendo com mais frequência, e ano 2000, isso ficou tão frequente, as separações, né, a gente pensando numa cronologia aqui. Eu sou de uma época, por exemplo, na minha adolescência, nos anos 90, que ser filho de pais separados era olhado com o nariz meio torto, assim, né, que eu sou filha de pais separados. Eu também! Então, você viveu isso? Tinha um lance assim, né? Ai, pai separado, né? Uma coisa. Ai, às vezes você escutava alguém falar, ai, é assim porque é filho de pai separado. Tinha um estigma sobre isso, né? E isso foi normalizando cada vez mais, né? Anos 2000 e tal. E hoje é muito comum você ter os pais, enfim, criançada aí, adolescentes com pais separados. Eu não tô querendo questionar se é bom separar ou não ser bom separar, mas o que é fato é que quando a gente pensa em pais separados, a gente pensa também em modelos de muita dor, de muita frustração, de grandes decepções, e que isso sim, muitas vezes, fica cristalizado como uma crença bastante limitante para vários, né? Para vários adultos hoje, né? Para vários adolescentes hoje também. E para até a pessoa conseguir acreditar que é possível ter um amor que construa, é possível ter um relacionamento que funcione, é possível acreditar no amor, esse amor pode durar, pode acontecer. Ó, nós duas aqui somos filhos de pais separados, eu suponho que a Paulinha, como eu, tenha tido aí heranças e experiências não tão agradáveis com esses desfechos, mas a gente conseguiu ressignificar de um jeito bom, tanto que ambas têm relacionamentos de muito tempo, longos e saudáveis, né? Então, eu estou querendo dizer que precisamos considerar, sim, que essas influências existem, mas também lembrar que a capacidade da ressignificação, né, e dessa construção que a gente possa fazer é muito melhor e mais agregadora, sim, é possível, e que bom que dá, né, para a gente reescrever histórias e conseguir também trabalhar esse legado aí da história da família. Mas tem comentários já. Queria trazer alguns. Ó, Emanuel Fernandes. Uma pessoa difícil, quando desperta a química, pode ser algum gatilho emocional que nos torna mais vulneráveis em projetar uma idealização de algo que não é verdadeiro? Olha, a relação da química que a gente sente, que a gente fala, aquele tesão que a gente tem, está muito mais ligado com essa estimulação cerebral, com o que desperta a dinâmica da pessoa, do que com qualquer outra coisa. Tanto que é muito comum, quando você tem essas questões de relacionamento, quando você tem dificuldade de entrega, isso é muito importante, dificuldade de entrega, quando você tem medos, quando você tem questões ainda que
precisam ser trabalhadas, você tem esse tesão e essa química, normalmente por pessoas complicadas. É muito engraçado. Você fala, qual que é o pré-requisito? É ser complicado. Então, se você chega perto da pessoa complicada, você já tem um tesão descontrolado, assim, o teu corpo reage. Porque as nossas reações corporais, ela é uma resposta cerebral, né? Então, o que desperta o tipo de pessoa em você. Tanto que, quando você tem essa mesma dificuldade de relacionamento, quando você tem dificuldade de entrega, quando você tem a tendência sempre de ter esse tesão, essa paixão, essa atração por pessoas mais complicadas, e às vezes racionalmente você fala assim, não, preciso conhecer uma pessoa legal, preciso conhecer uma pessoa bacana, eu quero que funcione e tal, mas você não se trabalha, só fica na querência, que eu brinco, né? Não existe esse termo, tá, gente? É só uma brincadeira. Na querência, quando você se aproxima de uma pessoa legal, pode ser o cara mais gato do mundo, a mulher mais maravilhosa, assim, do universo. Se você não tivesse curado aqui dentro, você não vai ter tesão nessa pessoa. É uma coisa maluca. Tua reação vai ser assim, ai, não sei, é legal, é bacana, eu sei que é bonito, é atraente, mas, nossa, não me desperta nada. Dá para ser amigo, dá para ser amiga, mas, ai, não sei, não sinto nada. Aí o cafa, ou a cafa, você tem um troço doido, borboletas, assim, que nem aqui do coração peludo, um monte de borboletas saindo pelo teu estômago. Ó, o Aldo Messias traz uma coisa parecida, acho que é um pouco do que você está falando. Não existem muitas pessoas que só buscam o mais difícil para buscar em si a própria defesa. Isso, exemplo, é difícil, por isso não consigo. Uma forma de se defender das próprias fraquezas, insegurança. Perfeito. É insegurança, no fundo, ele está colocando aqui. Perfeito. Aldo, as escolhas que a gente faz, elas são sempre um saldo consistente dos recursos que a gente tem. Então, você consegue ver muito a saúde emocional, né, e o equilíbrio desses recursos emocionais do indivíduo de acordo com as escolhas que ele faz. Então, por exemplo, sabe aquela história de você ter um amigo que é super bacana, super legal, e ele tá num relacionamento com uma mulher que ele fala que é doida? É um quadro bem típico, né? Minha mulher é uma louca. Aí ele vem no churrasco, a mulher é uma chata, briga, faz escândalo, malcriada, tal, e ele parece o cara equilibrado. Então ele parece o cara equilibrado, legalzaço, e a mulher a doida, a chata de galoche e tal. Mas se a gente parar para pensar, ele escolhe estar com essa mulher, né? E essa mulher escolhe estar com ele, tanto que eles continuam na relação. Então, muitas vezes, as nossas sombras não aparecem em nós, mas aparecem nas nossas escolhas. Eu brinco assim, se eu me relaciono com uma pessoa louca, chamada pelas pessoas, né, desse jeito do senso comum, louca, tal, é porque eu também tenho muito de loucura dentro de mim, mas ela fica personificada na pessoa com a qual eu me relaciono. Porque quando você está estruturado emocionalmente, você não consegue ficar com uma pessoa assim. Você só consegue se relacionar com uma pessoa desequilibrada, você só consegue se relacionar com uma pessoa que tem um transtorno e não trata, você só consegue se relacionar com uma pessoa que te machuca o tempo inteiro, quando você tem questões aqui dentro de merecimento, quando você tem bloqueios aqui dentro, quando você tem questões ainda que te embarguem a viver um relacionamento compatível, com aquela saúde emocional que muitas vezes o sujeito mostra que tem, né? Parece que tem. Mas, na verdade, não tem, não. Por isso que eu falo. As nossas escolhas afetivas são reveladoras. Tem gente aqui, ó, a Paty Santos, ela quer saber mais sobre essa história de química. Ela quer saber se química é só um gatilho que a outra pessoa disparou na gente. Olha, na verdade, eu falo que as pessoas, elas despertam algo em nós, mas para ela despertar, tem que existir na gente. Então, uma pessoa que seja problemática, uma pessoa complicada e difícil, ela só vai te excitar, falar o português claro, ela vai te excitar se você tiver portas abertas dentro de si para a viabilidade disso. Então, quanto mais você trabalhar a sua história,
Quanto mais você trabalhar seu autoconhecimento, eu sei que eu sou suspeita, mas é um diferencial absurdo. Quanto mais você trabalhar a sua autoestima, a sua autopercepção, quanto mais você entender o teu tamanho, o teu merecimento, quanto mais você finalmente realizar o que precisa existir na sua vida, que faça sentido para você, o que caiba aí, quanto mais você trabalhar a ressignificação de algumas questões, algumas crenças engessadas e tal, naturalmente, essa química, ela vai acontecer com bons encontros. Você vai ter esse mesmo tesão, mas por pessoas que possam agregar, que possam ser gostosas para você. E não tesão por pessoas destrutivas, pessoas que não te respeitem, pessoas que não te considerem, porque o que é muito comum é a pessoa ter um tesão louco por alguém que é difícil, que é complicado, que hora tá, hora não tá, hora corresponde, hora some, hora mostra que gosta, depois muda de ideia, porque aí o tesão tá nesse desafio que ainda, né, deflagra a falta dessa autoestima, dessa autopreservação, eu falo que é a recalchutagem que a gente tem que fazer do nosso amor próprio. Pan, a gente já falou várias vezes sobre isso, é uma coisa que eu acho que existe muito, né? Que é essa romantização do sofrimento nas relações amorosas. E aí, livros, filmes, todo esse melodrama que envolve, e ai, como sofri, ai, como chorei, ai, como foi difícil. E numa expectativa de um final feliz, né? Acho que tem muita essa história também, né? Só a diferença é que nunca tem meio final, né, gente? Final quando a gente morre, que, enfim, daí não vai se relacionar mais com ninguém, eu acho, a não ser dependendo da sua crença. Mas tô querendo dizer, que horas que vem esse final feliz, se não existe exatamente um final e você vai se prolongar, né, nessa relação? Então, acho meio maluco isso que projetam tanto nesses, enfim, filmes e coisas e tal, e que a gente, às vezes, sem querer, vai absorvendo, imaginando, deve ser um amor muito grande, porque eu estou sofrendo demais, né? Ah, então esse é o amor de verdade, esse é o amor profundo, esse é o amor que vale. Bom, a literatura, quando você estuda um pouco o arcadismo, o romantismo, quando você vai entender um pouco sobre as histórias que chegam na gente, Romeu e Julieta, todo esse amor romântico que tem o sofrimento, que tem morte, que tem sangue, que tem dor, tem tortura, isso se estende, inclusive, para os contos de fadas, né, do sofrimento, da dor, do não poder, do ser difícil, de ser complicado, se estende ainda mais para as novelas que fizeram mais sucesso, né, de ter uma paixão e de não dar certo, de ter traição, de ser complicado, de ter essa desconsideração, enfim, esse suor, né, esse suor da camisa. Então, isso vai mobilizando cada vez mais a internalização afetiva de que quando eu gosto, dói, né? Quando eu gosto, machuca. Quando eu gosto, arranca. Né? A pessoa que eu gosto tem que suar a camisa. Então, tem essa idealização, né, do amor como algo complicado, algo que esmaga a gente, que despedaça o nosso coração. E aí parece que se não for assim, não é amor. Se não for assim, está muito fácil. É qualquer outra coisa que não amor. E eu aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o que eu entendo que é amor e dou minha própria experiência. Eu acho que durante muito tempo eu pensava também que o amor, eu só sentia amor quando o troço era complicado, difícil, suado. Meu Deus, que eu tenho que assim cavalgar milhas e milhas para alcançar, passar muitas etapas, vencer muitos níveis para ser merecedora, né, de um olhar, de uma troca, de uma consagração ali daquela busca. Então, tem-se isso, eu acho que ainda bastante inserido na cabeça, diria atrevidamente, da grande maioria, né? Parece que tem que ser difícil, se for muito fácil, desinteressa. E não importa quem seja a pessoa, importa a sede e a intensidade do desafio. O ser humano ele é estimulado por desafio, é natural. Se não fosse assim, os videogames não teriam tanto sucesso.
né? E os videogames só têm o sucesso que tem há tanto tempo, porque tem as fases, as etapas. Eu quero vencer, eu suo a camisa aqui, eu quero aprender e tal. E aí, quanto mais desafiador, mais eu fico ligado. E se você observar os joguinhos de videogame que fazem mais sucesso, são aqueles difíceis, mas que tem alguma coisa no momento que dá uma facilitadinha. Não pode ser impossível, tem que ser difícil. É o difícil que capta, é o difícil que nos pega. Se você pensar as pessoas que você mais se apaixona, que é aquela coisa avassaladora, são pessoas mais difíceis, mas que em algum momento você percebe que tem uma treguinha. Aí eu sinto que tem um negocinho ali que tem hora que cede. Não pode ser impossível, porque se for impossível, a gente tenta um pouco, daqui a pouco não, nada. Tem que ter um negocinho ali, né? Que a gente sente que, pô, acho que ali vai, ali entra, né? Eu falo que é uma arestinha que vaza. Essa arestinha que vaza, a gente entra. Um fiozinho de esperança. Um fiozinho de esperança, que nem o videogame. Então, porque aí Tem você gente pega que esse ainda fiozinho, você joga bem começa. com isso, né? Isso. Aí você começa a tecer e dali vai. Então, eu aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o que realmente seja o amor, né? Que a gente vai aprendendo isso conforme a nossa maturidade. Existe um encontro, existe uma intenção relacional, existe uma conexão, existe uma troca, existe uma disponibilidade de cada um, que para o amor acontecer precisa existir essa compatibilidade, e essa construção ela vai acontecendo a quatro mãos. Então, ambos vão construindo aquilo que querem para que esta relação ela se consagre, ela aconteça. E o amor, ele é o resultado dessa troca, dessa estabilidade, desse sentimento soberano, dessa sensação gostosa que vai crescendo ali, de confiança, de cumplicidade, de tranquilidade, em que ambos vão facilitar ao máximo para que cada um se sinta bem ali. Quando você ama, você quer ver o outro bem, você quer ver o outro feliz. Se o outro estiver desconfortável, você vai se mobilizar para que esse conforto aconteça. Você vai fortalecer, investir na relação, alimentar aquele vínculo. Então, no amor, gente, não existe jogo. No amor, não existe um querer ganhar do outro. Ah, porque você demonstrou mais, você demonstrou menos. Ah, porque eu vou mandar essa mensagem, você não vai responder. Porque, se responder, está muito no meu pé, tal. Não tem isso. No amor, você tem vontade de estar junto. Você faz questão de estar. Você desenvolve mais a intimidade. Você constrói e desenvolve novas perspectivas relacionais. Você tem planos, você tem objetivos, você tem sonhos. Você, cada vez mais, você quer crescer esse planeta. Eu gosto disso, né? É um planeta que se cria, esse planeta do amor, da relação, e isso cada vez mais vai sendo povoado por tudo aquilo que você tem de melhor. Então, a relação, quando ela é realmente uma relação saudável e que se tem amor, ela é construtiva. Quando é uma relação desafiadora, é uma relação de autoafirmação, é uma relação neurótica, é uma relação destrutiva, você vai se desgastando, você vai se acabando e você vai se convencendo que isso é gostar. Então, um convite muito importante é assim: será que eu estou entendendo o que é o amor? Será que o que eu chamo de paixão é realmente a paixão ou é uma fixação? Ou é uma busca cega para eu fazer aquilo se tornar o que eu idealizei, mas que nunca foi realmente? Fica com essa pergunta, Brasil. Mas vamos lá, o pessoal está preocupado aqui no sentido de mudar isso, né? Porque tem muita gente aqui já postando no nosso chat que, tipo, não, comigo é sempre assim, não, porque eu só atraio pessoas desse jeito, que não tem jeito, porque, sabe, é pessoa que é difícil. Será que eu sou tão difícil? Porque as pessoas são sempre difíceis, eu me repito nisso o tempo inteiro. Então, as pessoas estão querendo um pouquinho de esperança, elas estão perguntando se dá para mudar esse padrão de se sentir sempre atraído por pessoas difíceis. Primeiro, eu pergunto para essas pessoas que sempre se atraem por pessoas difíceis, o que elas buscam?
o que eu busco. Sabe aquela história do coelhinho para Alice? Quando você não sabe onde você vai, qualquer lugar serve? Então, o que eu busco? Eu sempre dou um exemplo de uma analogia boa, que é assim, se eu chego num pomar com uma cesta, vejo aquele monte de árvores frutíferas, e aí eu vi a amora, pego a amora, depois eu vejo a goiabeira, pego goiaba, depois eu pego o limão e tal, no final eu encho minha cesta, vou embora, e na verdade eu queria mexerica. Então, na vida, eu preciso saber o que eu busco. Eu não acho que as pessoas sejam desinteressantes. Eu acho que toda pessoa tem o seu valor. Eu acho que todas as pessoas são passíveis de melhorias, caso elas queiram. Lembrando que ninguém muda ninguém, mas eu mudo se eu quiser e se eu decidir por isso. Mas eu preciso saber o que eu busco, e isso é uma busca particular. Eu quero uma relação com comprometimento, eu quero um namoro, eu quero casar, eu quero ter família, por exemplo, tá? Se eu quero isso, quando eu encontro alguém pelo caminho e essa pessoa me desperta um tesão absurdo, mas é uma pessoa que não quer nada com nada, que não se posiciona, que já deixou claro em vários discursos que não tem vontade de um comprometimento, é uma pessoa que, mas ela diz uma coisa, mais do que ela diga, como ela age, como ela é, como ela funciona. Então, quando eu estaciono o meu carro em garagens que são apertadas, que o meu carro não caiba, eu fico tentando enfiar o meu carro ali, eu vou machucar o meu carro, ele vai raspar, eu vou ferir o meu carro. Assim como quando eu pegar uma cesta e for pegar tudo que é fruta que aparecer na minha frente, porque a fruta é bonita, porque parece gostosa e tal, e no final eu não sei a fruta que fui buscar, sim, facilmente eu vou repetir esse padrão insistentemente na minha vida. Então, mais do que ser escolhida, mais do que ser escolhido, o que você escolhe para você? Uma postura mais obstinada, uma postura com mais foco, um alimento que você dê para o teu racional, para conseguir te guiar um pouco no teu posicionamento no mundo, isso vai te ajudar muito na ressignificação. Decida o que você quer. Você pode dizer, não quero nada com nada, quero só curtir, aí maravilha, aí você fica com as pessoas difíceis, problemáticas, até porque você não quer nada com nada e tal, mas uma vez que você se conheça, eu, Pamela, por exemplo, sou uma pessoa que me envolvo. Posso até em alguns momentos da minha vida ter falado, agora quero sair, quero curtir e tal, e nem aí, mas no primeiro momento eu já me apaixono, então eu tenho que tomar cuidado, porque eu me envolvo muito fácil. Graças a Deus, eu tive uma vida de muitos namoros, assim, acho que isso me protegeu um pouco, porque eu sou muito passional. Então, a gente precisa saber. Eu não consigo transar com um cara e no dia seguinte não falar com a pessoa. Mas cada um tem que saber como é, como funciona. Tem gente que tá nem aí, tira isso na flauta. Eu não. Então, como somos, né? Como funcionamos? O que buscamos? Lembra da cestinha? Que fruta que você veio buscar no pomar? Para na hora que você olhar a moreira, você falar, a moreira tá bonita, mas eu não quero amora, não. Eu vou querer tangerina, eu quero mexerica. Vai lá, busca mexerica, e você buscou o que você quis. Então, você está coerente com o que faz sentido para você. O que acontece é que a carência, muitas vezes, faz a gente ver amor onde não tem. E as pessoas, elas muitas vezes vão aceitando aquilo que aparece, porque é bonitinho, porque é legal, porque falou, porque meu coração bateu mais acelerado, senti borboletinhas no estômago, mas calma, é isso que você busca, caramba? É isso que você quer? Então, que a gente se atente aos nossos objetivos para a gente não perder tempo, porque o tempo urge. A vida é assim, um sopro. E que a gente realmente deixe entrar na nossa vida pessoas compatíveis com aquilo que a gente busque. Mas eu acreditei naquilo. Tudo bem que você acreditou, mas na hora que você viu que não é, sai. O problema é que a pessoa às vezes vê o que não é e insiste para aquilo se tornar o que ela quer que seja. E isso não vai acontecer. Nossa, o pessoal tá maluco hoje nesse chat. Já tem uns 50 temas a mais, tipo, baseados nesse. Aliás, temas que até a gente já tratou aqui no Coração Peludo. Vocês podem recapitular e no futuro a gente pode trazer de novo. Olha, Ângela Ponceno diz o seguinte: Deus me livre ficar sem namorar. Ângela, mas dá para ficar também, amor. Se você estiver bem com você, você pode estar acompanhado ou não, né, Pamela? A gente já falou disso aqui, né? Eu acho que estar namorando não é sinônimo de felicidade. Tem muita gente que está namorando e está infeliz. Se você estiver infeliz num namoro, que você saia desse namoro e que você namore-se.
Muito bom a gente se namorar também. Tem hora que a gente tem que se namorar, viu? Tem hora que a gente tem que se sentir, se perceber, se tocar, se notar, se enxergar, se reinventar. Estar com... Gente, eu falo isso todas as vezes, né, Paulinha? Tá cansada de escutar de mim. Mas é bom repetir. Relacionamento amoroso não é uma obrigatoriedade. Você se relaciona se você quiser, é uma escolha. Eu escolho me relacionar amorosamente quando eu entendo que isso seja importante para mim e, principalmente, quando vale a pena. Porque para que eu vou me relacionar só para me relacionar? Porque o relógio biológico está gritando. Porque todo mundo na minha família me cobra. A família cobra sempre. Cobra se você está magro, está gordo, você está na escola, você está na faculdade, você está ganhando, quanto você está ganhando, o posto que você tem, você corta o cabelo. Você está namorando quando vai casar, né? A roupa quando que você vai usa, casar. Isso, vai casar, você vai ter um filho, vai ter 2. Eu tô grávida aqui, e a pessoa já tá me perguntando se eu vou ter outro. Eu falo, calma, nem nasceu. Já tá perguntando se eu vou ter outro. Não acaba jamais. Então, tem 2 filhos e uma menina, não vai tentar uma menina. Não. Mas não mas sei você o que teve 2 meninos? Você não vai ter uma menininha? Ah, não acredito. Com essa sua carinha linda, uma menininha, sua cara, imagina. Então, nunca tá bom, né? Nunca tá bom. E a gente não tem que buscar que esteja bom para os outros. A gente tem que analisar o que é bom para nós. Para nós. E uma das coisas mais difíceis, mas mais libertadoras dessa vida é a gente se ouvir. Porque a gente se confunde muito com as vozes de fora. Às vezes a gente repete uma vida inteira que a gente quer o que o outro quer ou quis, mas não que a gente queira. E é importante. Será que eu quero namorar? Mas eu tenho... Mas será que eu quero? Será que eu quero ter filho? Será que eu quero ter 2? Será mesmo? Se eu quero continuar com essa pessoa? Será que eu não quero? Eu tenho uma pessoa da minha família que viveu uma separação recentemente, sofrida. Passou um tempo, ela me ligou e falou, Pã, queria dividir com você que eu vou voltar para fulano, mas eu tô com tanta vergonha. Vergonha do quê? Que as pessoas vão pensar. Eu falei, dane-se que as pessoas pensem. As pessoas pensam, as pessoas falam, as pessoas julgam. Você quer voltar? Vai te fazer bem? É o que você deseja? Seja feliz, a vida é sua. As pessoas dão um pitaco o tempo inteiro, mas a vida não é delas. Então, que a gente possa encarar mais o relacionamento amoroso como uma escolha que a gente pode fazer, que a gente pode mudar, que a gente pode querer e que a gente pode não querer também. Mais uma colocação aqui, Adriana Campos. Não se interessar por quem se interessa por mim. Posso estar me auto-sabotando? Quero escolher também e não apenas ser escolhida. Olha lá, ela já quer ir lá na tangerina, entendeu? Ela já está treinada. Boa. Mas ela ainda está aí nesse caminho aí. Bom, mas acho que já entendeu, né? Que é auto-sabotagem. Vou falar uma coisa para a Adriana interessante para a gente pensar aqui, Paulinha, juntas. Não é muito interessante eu me interessar por quem não se interessa por mim? E eu não me interessar porque se interessa por mim? É como eu não amar quem me ama. Eu amo quem não me ama. Então, me dá a sensação assim, eu não quero me encontrar com quem se encontra comigo. Eu quero me encontrar com quem corre de mim. Ou seja, será que eu quero me encontrar com esta pessoa? Será que eu quero viver realmente um relacionamento? Essa é a tal da ambivalência que eu falei. Quando a gente se interessa demasiadamente por quem não se interessa por nós, é porque nós ainda não estamos tão bem apresentados as nossas intenções e aquilo que nós sejamos. Porque tem um troço que hoje não vai dar para falar, a gente fala em outro momento, porque é muito complexo, mas tem um lance assim. Quando eu me encontro, quando eu gosto de mim, quando eu me entendo, quando eu me percebo, quando eu consigo delinear os meus contornos, perceber meu tamanho, abraçar minha vida, minha história, honrá-la, inclusive, eu desenvolvo naturalmente, espontaneamente, um desinteresse por quem desinteressa por mim. Ao primeiro sinal de desinteresse, eu me retiro. Eu não suplico, eu não imploro, eu não me interesso. Porque eu sei do meu tamanho, eu sei do meu valor, eu sei do que eu posso e eu sei das minhas escolhas. E alguém que não me enxergue, não me percebe e não me valorize, não tem vez comigo.
Então, se eu estou me interessando por quem não se interessa por mim, é sinal que eu preciso trabalhar o meu interesse por mim. Olha, gente, chegou aquele momento especial, aquela fala que a Pamela vai fazer direto para vocês que estão ouvindo o podcast, para vocês aqui, já quase 90 pessoas na live acompanhando, mandando perguntas, interagindo. Esse tema pegou para o pessoal, viu? Então, apenas lembrando que se você gosta desse recorte, desse momento especial da Pamela, a gente fez uma playlist especial para vocês nos players de podcast, então Spotify, Deezer, não sei qual você usa, pode procurar aí pela playlist Ouça Pamela Magalhães. A gente está atualizando ela diariamente, então segunda a sexta tem um trechinho de Pamela para vocês ouvirem pela manhã, lá, separadinho. Desde a primeira temporada, a gente está recapitulando trechinhos para vocês ouvirem de manhã. Então sigam a playlist Ouça Pamela Magalhães, e agora a gente vai ouvir a fala da Pamela a respeito do tema de hoje, porque sempre me interesso por pessoas difíceis. É com você, Pamela. Coloca na sua cabeça que o amor não é difícil. O amor flui. O amor é fácil. Difíceis são as pessoas fantasiadas de desafios que te cativam por uma busca infindável de vencer, de se convencer, de entender da sua força, da sua capacidade, da sua competência. Relacionamento, pessoas, não tem que ser questão de honra. Não se trata de um jogo com vencedor e perdedor, mas se trata de uma troca. Imagine um texto muito conhecido, maravilhoso, que compara relacionamentos saudáveis com uma partida de frescobol e relacionamentos mais doentios e dificultosos com partidas de tênis. O amor é uma partida de frescobol, em que ambos estão ali fazendo com que a bola nunca saia do controle do outro. No frescobol, há um esforço imenso de pegar a bola e devolver de uma forma que o outro consiga responder, consiga pegar. No tênis, por sua vez, tem-se a tentativa infindável de fazer aquela bola colocada no lugar que o outro não consiga responder. Pode ser por um voleio bem colocado, pode ser aquela cortada impossível de pegar, ou aquela esquerda rasante cruzada. Diferente que no frescobol, em que eu estou ligado no outro. Será que a direita é melhor? Será que tem mais facilidade na esquerda? E eu posiciono a bola de uma forma que o jogo não acabe nunca. Porque o prazer daquele jogo continuar é a manutenção desse amor diante do investimento mútuo. Se você gosta de pessoas difíceis, possivelmente você entende que o amor é difícil para você. Talvez você acredite que o amor seja impossível na sua vida. Pode ser até que você não acredite na viabilidade do amor, ou até tenha medo desse amor cristalizado e configurado de um jeito tão negligente, tão faltante, tão deficitário dentro de você. Por isso que eu te convido a enxergar o amor como algo bom, como a correspondência, como a reciprocidade, como aquilo que dá vontade, aquilo que te assegura, que te dá conforto. Amor é cumplicidade, amor é troca de verdade, amor é se interessar, é empatia, é ajudar, é facilitar, é viabilizar. É priorizar, é dar importância, é enxergar, é reforçar, é validar. O amor, ele é tranquilo, porque ele sustenta. O amor suporta e o amor fortalece. Qualquer sensação diferente disso não é amor. E se você chama de amor o que te fere, te machuca, te desgasta, te despedaça, é sinal que você precisa ser reapresentado a uma nova internalização do amor ressignificado aí dentro de você. Pessoas difíceis precisam ser tratadas. Pessoas complicadas precisam trabalhar seus traumas. Pessoas que inviabilizam o relacionamento
São pessoas que precisam muito de ajuda, mas com certeza não precisam e não merecem do seu empenho em estar com elas. Pare de querer mudar essas pessoas para se tornarem recíprocas do sentimento que você nutre aí dentro. E trate de buscar conhecer esse amor que você ainda desconhece. Gostaram, né? Nossa, o pessoal adorou esse tema. Acho que tem muita gente que tinha dúvida a respeito desse tema. E não por acaso ele está aqui no nosso podcast Coração Peludo. Se você tem uma sugestão, quer contar um pouquinho da sua história ou acompanhar também os nossos cortes, as nossas enquetes e, enfim, tudo que a gente faz lá no Instagram, é só você seguir @ocoracãopeludo. Estamos esperando vocês por lá. Marca a gente no Stories quando você ouvir. Me marca lá, olha, o meu @ aqui, Paula Carvalho Jolie, @psipamela, pode marcar a Dona Pamela por lá. A gente adora saber qual episódio vocês estão ouvindo, o que vocês estão curtindo, né, Pam? Isso mesmo. Inclusive, falei do texto Tênis ou Frescobol, que é do Rubem Alves. Falei, mas não fiz a citação, e é importante, é um texto bonito, quem quiser, vocês conseguem no Google mesmo, é o texto do Rubem Alves, Tênis ou Frescobol. Ele fala sobre o amor neurótico, né, e ele fala sobre o amor real. Vale a pena para a gente usar essa analogia que ele traz, eu adoro analogias, né, para a gente entender o que realmente a gente tem jogado na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso Coração Peludo. Estamos semanalmente aqui nas plataformas de podcast. E se você quiser participar da nossa gravação, assim como um monte de gente presente hoje, Ângela Ponciano, Suelen, André Ioneda, Sara Guerra, Sandra Gonçalves, tanta gente que participou aqui, é só você se inscrever ali no canal youtube.com/dicas de vida. Toda terça-feira às 15 horas a gente grava esse podcast na companhia de quem estiver ali disponível para trocar com a gente. Muito obrigada, Pamela, e até a semana que vem. Obrigada, minha amiga, obrigada a todos que estão aqui com a gente, que estavam também, que gostam tanto do nosso Coração Peludo. Espero vocês no nosso Instagram, @ocoracãopeludo. Vamos ficar mais perto cada vez mais. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada. Coração Peludo.